Olá, paz e bem. Meu nome é Valéria Gomes, eu sou da OFS e faço parte da paróquia Nossa Senhora das Dores. A OFS é a Ordem Franciscana Secular, conhecida também como os Terceiros. Hoje eu venho agradecer o convite do meu irmão e amigo Frei Williams a participar, do canal dele, que é a Arte de Ser. Como eu vivi ou vivo uma experiência de esperança na minha vida? Quais experiências me fizeram renovar minha esperança em Deus, na humanidade? Eu costumo dizer que não é ainda meu testemunho, eu acho que ainda vai acontecer ainda muita coisa. Apesar de eu dar um pouquinho de tempo já na caminhada, mas como São Francisco diz, até agora pouco ou nada fizemos, recomecemos. A conversão para mim é quase todos os dias. Eu vou dizer mais ou menos assim como foi a virada de chave na mudança que eu quis na minha vida. Foi mais ou menos no ano de 2013. Tem um ditado que sempre diz assim: Deus ou vem pela dor ou vem pelo amor. Eu gosto de dizer que a dor apareceu e o amor me carregou no colo. Eu comecei a fazer uns exames, de saúde e aí estava muito preocupada, Eu tinha uma vida muito agitada, eu tinha uma vida bem desregrada mesmo. Eu posso dizer que era tipo uma vida louca. Eu tinha costumes, vícios inadequados para minha vida. E aí, com um certo tempo, veio o estado que eu estava precisando cuidar da minha saúde. E aí é um ponto fraco realmente que mexe com todo mundo na questão de você cuidar de si. Eu não me importava com isso e passei a me importar porque passei a sentir sintomas de dores, de coisas que estavam me incomodando. Então comecei a fazer exames e mais exames e nada dava certo. Era sempre inconclusivo, sempre não dava certo e eu não tinha religião, eu tinha uma religião, Eu sempre nasci na igreja católica, fui batizada, crismada, fiz todas as obrigações, que a gente tem que fazer, todos os ritos eu participei, só não fui casada, mas sempre fiz de tudo mas não frequentava a igreja. Sempre tive uma paixão muito boa por São Francisco. Sempre gostei desde a minha infância. Ele sempre me emocionava de alguma forma e sempre ele aparecia na minha vida de alguma forma. Inclusive, frequentei até outra doutrina que é muito baseada nos ensinamentos dele, que achei que lá eu tinha encontrado a perfeita alegria. Mas não era lá. Eu sei acredito que Deus tem sempre um propósito pra gente e que ele mostra os caminhos e nós vamos seguindo e vamos caminhando e vamos nos encontrando, Tem as pedras, as dores, as alegrias e não a perfeita alegria. A perfeita alegria a gente vai ver mais na frente. Tive muitas falsas alegrias em falar nisso, Eu tive muitas experiências com o brilho do mundo, com pessoas diferentes. Tive que era falso, era pouco, não era duradouro, não era aquela coisa que me deixava feliz. Era só do momento, naquele momento me deixava feliz e depois passava e eu vivia com um eterno vazio, querendo preencher com coisas que eu nem, não sei, nunca me encaixava, eu bebia muito, eu saía muito, as festas, a vaidade, eu tinha muito dentro em mim essas coisas, compra, gastar dinheiro, essas coisas, acho que pra mim era alegria e nem era. Então voltando, pra 2000 eu comecei a fazer vários exames, eu tinha condições, graças a Deus eu tava numa fase até boa de vida financeira, Eu não sou rica, mas estava bem, estava conseguindo fazer os exames. E após de vários diagnósticos, eu descobri um câncer bem avançado. Aí eu me perguntava assim, meu Deus do céu, eu fiz tanto exame, tanta coisa, eu procurei tanto e nunca achei, já fui achar bem avançado. Tanto que eu sempre falo para as pessoas cuidar da saúde. E aí virou o ano de 2014, eu tive que me afastar do emprego. E começou aí, acho que foi a virada de chave, foi o ano de 2014, foi quando eu comecei a ter sinais, porque o mundo ele é muito barulhento, e aí às vezes a gente precisa silenciar para poder ouvir o que é que Deus está preparando pra gente, porque Ele prepara o tempo todo, nós que não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir,
mas ele não sai em nenhum momento. Eu posso ter andado nos piores lugares possível, mas ele nunca me abandonou. Aí então, aí comecei a fazer os exames, né? Deu um câncer de colo de útero muito avançado, de já quase nível 4. E aí comecei a fazer os exames, fiz a triagem, foi toda uma burocracia. E aí comecei a conhecer pessoas. E pessoas sempre que chegavam perto de mim, me davam luz, me davam esperança e traziam uma palavra-chave: esperança, perseverança, confiança. Elas sempre vinham do nada. Pessoas que eu nunca vi na minha vida chegavam pra mim e me diziam isso. E aí, um certo dia, uma amiga minha, que é enfermeira, né? O nome dela é Adriana Uchoa, minha madrinha, né, da UFS, disse assim: vamos fazer uma trezena? Aí uma trezena, eu leiga no assunto, não sabia o que era. Essa trezena são 13 dias. A gente pode fazer os 13 dias pra Santo Antônio. Aí eu falei: Santo Antônio não é casamento, eu não quero casar, amiga. A minha ignorância, às vezes, me fazia para trazer perguntas desse tipo. E então, ela me explicou, né, que Santo Antônio era um grande evangelizador, que tinha muitos poderes, que ele ajudava as pessoas. Então, eu sempre fui muito curiosa. E passei a investigar a vida, né, de Santo Antônio, estudar e ver filmes. E aí a gente veio fazer a trezena. E aí eu sentia muitas dores, estava muito avançado. O médico disse que não dava mais tempo fazer cirurgia, eu tinha que fazer diretamente o tratamento. Então, estava me preparando para o tratamento. E aí ela pegou e me trouxe para cá, né? Como o William me pediu, né, que eu fizesse o vídeo num local onde acho que praticamente quase tudo começou. Então, foi aqui na igreja, Nossa Senhora das Dores. E aí ela disse: vamos lá, tá sentindo muitas dores, então deu certinho, vamos fazer. E aí vim começar a fazer a trezena, comecei a frequentar igrejas na terça-feira. Porque pra mim a missa mais importante era da domingo, e então parece que não fazia sentido pra mim. Mas isso era porque eu era leiga. E aí comecei a vir às missas na terça-feira. Missa, tratamento, missa, e ficando muito debilitada. Cada vez mais debilitada. E aí onde eu cheguei, que achei que realmente eu não ia suportar. Né? Acho que estava bem acreditando mesmo que já era meu fim. E meu fim, e talvez um começo de tudo, né? Talvez o fim da Valéria antiga e o fim da nova Valéria. E aí na Páscoa, porque nós escolhemos fazer as 13 terça-feiras, não foi os 13 dias seguidos. E aí chegou a Páscoa. Eu nunca tinha vivido uma Páscoa como eu vivi a primeira vez, né? Em 2014. A Páscoa pra mim era a Semana Santa, que começava na sexta-feira, vinho, viagem, feriadão, né? E eu nunca trazia pra mim aquele verdadeiro sentido do que seria a Semana Santa, que é a semana maior, né, da igreja. Hoje eu compreendo o significado dela. Ela me chamou pra vir pra cá e eu tava realmente muito debilitada. Eu tinha acabado de fazer transfusão de sangue. Tinha recebido 4 bolsas de sangue, porque eu estava muito debilitada por causa do tratamento. E aí ela pegou e disse assim: amiga, tu tem que se confessar. E eu disse: eu vou morrer, né? E aí eu vim me confessar. A gente chegou atrasada, porque eu não estava conseguindo andar de ônibus e eu dependia da carona dela. E cheguei aqui na igreja quase no finalzinho, já perto de começar a missa, né? As últimas pessoas se confessando. Frei Gilmar, meu amigo, né, também hoje meu padrinho, meu assistente espiritual. Eu gosto muito de conversar com ele. Então, a minha amiga correu e pediu assim: Frei Gilmar, atende só ela. E aí eu disse: meu Deus, eu vou realmente morrer. Atende só ela, porque ela precisa. E acho que ele viu, né, a figura, eu tava muito magra, muito debilitada mesmo, tratamento muito agressivo. E aí então ele disse assim: tá bom, eu vou atender. Aí ele entrou e disse assim: vamos ser rápidos. Aí eu disse: não, vamos ser bem rápidos mesmo. E assim, eu não tinha a preparação da confissão, aquele assim, eu queria só viver. E aí ele pegou, fez só uma pergunta. Ele fez só uma pergunta. Ele disse assim: você quer mudar a sua vida? Ou quer continuar como antes? Eu disse: não, eu quero mudar totalmente minha vida. Ele: você se arrepende de tudo? Eu disse: sim, me arrependo de tudo. Ele: pronto, pois Jesus te salvou.
Então, assim, foi muito emocionante, foi rápido, aquilo trouxe para mim uma fortaleza, né? Eu fiquei muito confiante naquilo, porque quando ele disse isso, foi muito forte. Então, assim, eu tenho inúmeros momentos para contar sobre o meu encontro com os frades daqui. Inclusive, essa semana eu falei com o Frei Jurandir, nosso pároco atual, que eu me encontrei com ele em 2014, depois, já no final do tratamento, eu já estava com bem esperanças, porque o tratamento estava tendo resultado, né? E aí os médicos estavam assim, até sem acreditar, porque eu tinha já passado por muita dificuldade, muito problema, e aí eles não estavam entendendo ainda por que eu ainda estava seguindo. E aí fui para uma missa, uma outra amiga minha, né, me falou, era Frei Jurandir, aquele da Dom Bosco, da rádio. Ele vai estar aqui na igreja perto daqui de casa, que é a igreja de Santo Afonso, conhecida como Igreja Redonda, na Vargalândia. E aí eu tenho até a foto, né? Eu não consegui, muita gente em cima dele. E aí, aos pouquinhos, quando terminou a missa, eu fui na sacristia e falei assim, Frei, eu tô doente. Eu ia pedir que ele rezasse por mim, que ele me colocasse nas intenções. Então, assim, ele só olhou bem rápido, muita gente em cima dele disse assim, Jesus já te curou, irmã. E mais uma vez, foi usada, acho que a boca dele, né? E então passou o tratamento, eu passei a terminar a trezena. E antes de terminar a trezena, o médico falou pra mim, disse assim, o tumor sumiu. Será que é milagre? Não sei. Eu acho que pode ser também a medicina, os médicos muito competentes, né, que estavam comigo, a equipe médica muito boa. Eu também tive muita disciplina, eu gosto sempre de frisar isso no tratamento, né? Apesar de ser muito doloroso, da gente fraquejar, da gente querer desistir. Muito difícil, mas eu tive muita disciplina. Muita mesmo, eu queria muito, porque eu acho que eu tinha que viver isso, né? E aos poucos fui caminhando e fui renovando minhas forças. Fiquei com 37 quilos, então depois comecei já de novo e fui até o final. Faltando a última quimioterapia, o médico falou pra mim, disse, Valéria, sumiu. Aí eu ainda falei assim, então não vou mais fazer a última, né? Ele disse, não, infelizmente você tem que seguir um protocolo. E chorei muito nesse dia, mas eu tava zangada. Tava zangada porque a gente fica com o sistema nervoso bem oscilante, né? Às vezes você tá muito triste, muito feliz, você tá muito zangado, muito revoltado. Então, eu chorei muito na última quimio, muito mesmo, tava muito chateada, não queria que as enfermeiras pegassem em mim. Tava muito chateada porque é muito doloroso. E aí eu me lembro, quando eu passo por isso, eu me lembro quando Jesus passou na cruz. Gente, não senti nem a metade do que ele sentiu e ele confiou. Então, por que é que eu ia desistir, né? E aí, comecei a ver os resultados, comecei a terminar o tratamento, comecei a fazer os acompanhamentos, e aí já saí da linha de tratamento. Foram 5 anos de muito medo, porque todo mundo sabe que essa doença ela tem, né, quando ela volta mais agressiva. E aí eu tinha muito medo mesmo, fiquei com a questão, fiz tratamento psiquiátrico, psicológico, perdi a vergonha de fazer isso, porque a sociedade tem muito tabu em relação a isso, as pessoas se auto-sabotam demais, dizem que tá bem e não tá. Realmente eu tive essa maturidade, graças a Deus, graças ao meu filho, né, o Pedro Ivo, que chegou pra mim um dia e disse, não, a senhora tem que fazer acompanhamento. E ele mesmo me levou, a gente marcou as consultas. E eu sou muito grata por isso hoje. Passei uma experiência muito forte na questão de acompanhamento psicológico mesmo. A gente se renova. E o meu psicólogo, que fazia tratamento comigo, o Dr. Jeffrey, ele disse que era muito bom essa parte que eu equilibrava na questão da religião. Eu caminhava com os frades, eu me tornei amigas deles aqui. Eles me chamam carinhosamente de Jacoba, eu acho que eu nem mereço, mas eu acho um nome engraçado, então eu aceito. E aí eu comecei a caminhar aqui na paróquia, comecei a participar de grupos, né? Eu tive recaídas várias vezes, né? Gostei de sair, eu sempre gostei muito de sair, de me divertir, de dançar.
Eu achei que eu tinha problemas com a bebida, né? Eu bebia muito, cheguei a pensar que era alcoólatra, frequentei encontros de alcoólicos anônimos. Mas eu vi que os médicos diziam assim, não, olha, não é. Era um vazio que você preenchia. Hoje eu tenho uma vida social, consigo levar minha vida social numa boa, não tenho problemas nenhum com isso. E aí comecei a frequentar aqui a paróquia, comecei a participar de grupos, me engajei realmente mesmo. Não queria usar como bengala, né? Eu não queria usar como uma fuga. Eu queria viver isso. Eu queria saber como era a perfeita alegria. E aí um dia, saindo da missa, né, da trezena, daqui de Santo Antônio, encontrei 2 irmãos na calçada da igreja, né? Que tudo aconteceu aqui. Então, vários momentos eu vou dizer que foi aqui. Na calçada da igreja, terminou a missa, eu tava com uma senhora que eu acompanhava ela. E aí tava o Ivan Moura, que é da UFS, e o nosso amigo Justus também, que é meu irmão da UFS, estavam olhando as camisas de São Francisco. Aí, mais uma vez, São Francisco aparece na minha vida e eu perguntei quanto era a blusa, se estava vendendo, se era pra festa. E ele disse, não, nós somos terceiros. Os terceiros, o que é isso? Bem leiga mesmo. E aí eles me fizeram um convite. Apareça 3 horas, sábado agora, aqui na casa da UFS, Padre Mororó 2050. Então eu fui para esse encontro lá no sábado na UFS, encontrei várias pessoas, começamos a conversar. E eles me explicaram como funciona, né, que eu era conhecer a vida de Francisco, os escritos que ele deixou. E eu decidi fazer essa experiência. Fui conhecer, tenho uma formação preparada, eles são preparados para isso. E em 2018 eu fiz os meus votos, aqui também na paróquia. Eu resolvi, né, seguir a vida franciscana. Eu busquei vários caminhos. No momento que eu estava doente, né, eu fui em várias igrejas, vários segmentos, várias comunidades. Eu sentia verdadeiramente o amor de Cristo, o cuidado de Nossa Senhora. De todos os santos, né, de Santo Antônio, que sempre esteve ao meu lado, é meu amigo. Acho que tem muita história de Santa Dulce, que é amigo íntimo dela. Eu acho também que ele acabou se tornando meu amigo. Mas aqui, né, onde eu me encontro hoje, há 11 anos, foi onde realmente eu conheci o caminho que leva à perfeita alegria. Quando eu recebi alta, 5 anos depois do tratamento, o médico disse assim, eu achei que eu não ia te dar alta, eu achei que você não chegava, mas você realmente é um milagre. E aí, essa palavra, eu acho que eu não sou merecedora, mas quem sou eu para dizer alguma coisa dos planos de Deus? Ele tem os planos e eu apenas faço parte dele, né? Tudo que ele escolhe, tudo que ele quer, acho que é tudo da vontade dele. Aí a gente às vezes cai, levanta. Eu acho muito interessante isso. Caiu 6 vezes, levanta 7. O importante é a gente recomeçar. E teve uma vez também que outro momento que eu tava deitada, tava no meio do tratamento, tava muito debilitada. Aí tocou até uma músicazinha que até faz assim, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E isso também me renovou muito. Os remédios, eu acho que eu sobrevivi porque já era ele quem estava suportando a minha dor. Eu queria só contar bem rapidinho a parte da uma senhora, eu vinha voltando com meus exames dentro do ônibus, e uma senhora, que eu nunca vi na minha vida, perguntou para segurar meus exames e meus livros. E a gente começou a conversar, e ela começou a contar todo o meu diagnóstico, que ela tinha tido a mesma coisa. E começamos a conversar, porque ela viu o papel do laboratório. E ela começou a conversar comigo, e me deu força, disse que ia dar certo, falou tudo, e eu disse, meu Deus. E aí, quando ela foi, vou descer, e aí, quando eu peguei meus exames, e na porta, eu perguntava, senhora, qual é seu nome, senhora? Qual é seu nome, senhora? Ela olhou para trás e disse assim, Esperança. E eu disse, acho que aí foi um encontro com a minha mãe, mas Maria sabe de tudo. Então, assim, eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. Fala nos comentários aí o que foi que achou. Eu agradeço o Frei William, peço a Deus abençoe todos nós. E aí tem mais coisas para contar, mas o tempo é reduzido. Quem sabe um dia, né, rola a parte 2. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Saudação franciscana de paz e bem.